Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor Java. Eu estou aqui para te ajudar a aprender a desenvolver Java e conseguir o seu primeiro trabalho. Eu sou o José Castilho e o tema da nossa live de hoje é: quais são os tipos de aplicativos que dá para se desenvolver sendo um desenvolvedor Java? Eis o nosso tema da live de hoje. E antes de mais nada, eu preciso já deixar muito claro aqui o que significa esses tipos de apps que dá para se fazer com Java. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que, cara, Java permite um monte de possibilidades. Muitas coisas mesmo. Principalmente porque Java é uma tecnologia que consegue se integrar com diversas outras tecnologias. Portanto, com isso, você basicamente consegue desenvolver qualquer tipo de aplicativo que você precise. Eu vou citar aqui alguns exemplos, tá, de coisas que você consegue fazer com Java. Vou passar sobre um monte de coisa aqui a respeito disso. E só para você ter uma ideia, essa parada aí, por exemplo, do Java, ele conversar com qualquer outro tipo de aplicativo, né, e com outras linguagens, isso de verdade, assim, abre um leque de oportunidades gigantesco. E tanto é que isso, de longe, é um motivo que mais torna um profissional Java tão desejado no mercado de trabalho. Por quê? Porque o cara que ele aprende Java, ele tem a possibilidade de trabalhar, de atuar em qualquer mercado. Seja, por exemplo, aplicativos web, seja aplicativos mobile, seja, por exemplo, APIs de integração, softwares de otimização, software para extração de dados, entende? Tem uma infinidade de possibilidades que você consegue fazer com Java. Então, é por isso que, assim, o cara que sabe Java, ele é tão desejado no mercado, e eu vou entrar em mais detalhes a respeito disso daqui a pouquinho. Antes, eu já gostaria de deixar muito claro aqui também o que não é, né, as coisas, uma parada que a galera se confunde muito, né, quando a gente fala do que dá para fazer com Java. Então, o que acontece? O fato de você saber Java não significa que você vai desenvolver apenas utilizando Java, mas Java vai ser a sua principal ferramenta. Por quê? Porque quando você vai desenvolver Java, Java é uma etapa que é a etapa mais importante do processo de desenvolvimento de software, que você faz principalmente a parte de servidor, né? Claro, dependendo do que você está fazendo. Mas, por exemplo, o fato de você saber Java não significa que você não vai ter que, por exemplo, saber programar HTML e JavaScript. Você vai. Inclusive, isso vai acrescentar para você possibilidades maiores de integrar essa parada com Java e fazer outras coisas bacanas. Então, não significa que você vai saber só Java, mas no mundo Java tem várias ferramentas, tem várias tecnologias que você pode acrescentar no seu know-how, né, como um desenvolvedor, que vão tornar a sua, como se dizer, a sua empregabilidade maior. Então, o cara que manja Java, ele acaba se envolvendo com outras tecnologias também. Entretanto, não quer dizer que você tem que começar pelas outras tecnologias e depois entrar para o Java, porque aí você vai estar entrando no mato sem cachorro. Porque, cara, tem uma parada que eu percebi do mercado de desenvolvimento, principalmente no mercado Java, que é o seguinte: a galera que começa a aprender pelas tecnologias adjacentes ali ao Java, por exemplo, JavaScript, HTML, PHP, né? A galera que vai partindo para essas outras possibilidades de desenvolvimento de software
acaba depois tendo muita dificuldade para tentar aprender Java, acaba não entendendo a parada, então eles têm dificuldade, e isso acaba fazendo com que eles continuem fazendo aquilo que eles fazem habitualmente, aí eles não conseguem crescer. E aí, por exemplo, aquela coisa que a galera que é programador Java consegue fazer, esses caras não sabem, porque eles têm muita dificuldade, eles já se acostumaram com aquela tecnologia que eles trabalham, e aí eles não conseguem fazer essa migração com facilidade. Enquanto que o cara que ele vem de uma base de conhecimento Java, que ele desenvolve usando Java, ele consegue aprender todas as outras tecnologias, todas as outras linguagens, assim, num piscar de olhos, né? Ele simplesmente vai lá, dá uma estudada e consegue acrescentar outras ferramentas para o currículo dele. É por isso que o cara que manja de Java é tão desejado no mercado. Ok? E por que os diversos tipos, né, de aplicativos que o Java permite fazer é uma grande oportunidade para você que está, por exemplo, aí, talvez na dúvida se vai entrar para esse mercado de desenvolvimento Java ou não, se você vai para outros tipos de mercados, tá? Por quê? Por que é uma grande oportunidade? Porque, cara, imagine o seguinte, você pode atuar com desenvolvimento de aplicativos web, você pode fazer aplicativos no mobile, inclusive dentro do mobile, você pode fazer os mobile instaláveis para Android, para iOS, você pode fazer aplicativos híbridos, ou seja, um único aplicativo que você consegue fazer ele ser instalado tanto no Android quanto no iOS. Você pode fazer APIs de integração, você pode desenvolver customizações para sistemas já existentes, você pode construir web services, você pode construir APIs de integrações usando REST, por exemplo, que é uma parada que está muito em alta hoje. Você pode desenvolver inteligência utilizando APIs de inteligência artificial, de reconhecimento facial, de leitura digital, enfim, tem uma pancada de coisas e de aplicações que você consegue fazer com Java. Então, como ele te dá muitas possibilidades, ele torna você um cara muito desejável para o mercado, porque você pode ali, uma vez que você aprende a base, você consegue migrar. Não, a palavra certa não é migrar, a palavra certa é você consegue agregar para o seu currículo outras ferramentas, como por exemplo, fala, cara, eu preciso agora desenvolver uma parada para, por exemplo, desenvolver um algoritmo aqui para poder tomar uma decisão de, sei lá, qual o melhor investimento aqui, dadas algumas variáveis. Você consegue desenvolver várias coisas. Você consegue, por exemplo, imagine o seguinte caso. Por exemplo, se você olhar, por exemplo, hoje, o Maps. Lá no Maps, você consegue colocar um endereço, né, de onde você está, para onde você vai e calcular uma rota. Esse calcular uma rota, existem, por exemplo, APIs do Java que te permitem fazer isso. Por exemplo, eu vou, inclusive, daqui a pouquinho falar sobre algumas coisas que eu já fiz aqui com Java para você ter uma ideia mais clara até disso. Mas, cara, o Java, ele te dá várias APIs, né, que a gente chama, que são ferramentas, né, são frameworks também, que permitem você fazer várias coisas, como, por exemplo, cálculo de rota, como, por exemplo, reconhecimento facial, como, por exemplo, fazer recomendações inteligentes. Saca quando, por exemplo, você entra lá num site da Amazon, aí você vai comprar uma coisa, e aí você acessou uma coisa, depois você começa a ser perseguido por anúncios de produtos relacionados àquele que você pesquisou. Então, esse tipo de inteligência você pode desenvolver com Java, né, que são algoritmos de recomendação. Então, agora, ó, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história sobre os tipos de aplicativos que eu mesmo já fiz sendo desenvolvedor Java. Eu já desenvolvi, por exemplo, o aplicativo desktop. O que é um aplicativo desktop? É um sisteminha instalável. Por exemplo, imagine, você instala o Word no seu computador. Então, eu desenvolvi lá
um sistema em Java, usando o framework Swing, né, Java Swing na época. Para quê? Construímos uma tela totalmente personalizada, do zero, toda iterativa, para uma empresa de trem, no caso a ALL. Por quê? O problema que eles tinham lá, eles têm um monte de maquinistas, os trens têm rotas, e eles precisavam atender às restrições, né, que a gente tem aí do governo com relação às cargas horárias de trabalho dos maquinistas, e eles precisavam decidir como que eles iam fazer a troca, para onde eles iam ter que mandar o maquinista para poder manter o trem sempre rodando e, ao mesmo tempo, não estourar as horas extras desses maquinistas. Então, assim, era um software para ajudar o cara que construía a escala de trabalho, por exemplo, dos maquinistas, para poder atender essas restrições e diminuir os custos, por exemplo, aí com mão de obra, para não ter que ficar pagando hora extra, não ter que ficar pagando deslocamento, esse tipo de coisa. Por exemplo, esse foi um aplicativo desktop. Eu também já fiz aplicativos web, como, por exemplo, dentro do consórcio Rodobens, né, tem lá uma área de seguros, né, que é a parte de endosso de seguro, que é um software web, onde as pessoas enviam a documentação para poder estar fazendo endosso do seguro dela, ou seja, ela quer, por exemplo, está trocando de carro, precisa fazer uma alteração no seguro, esse tipo de coisa. Era um aplicativo web. Aplicativo também de inteligência, né, de inteligência artificial, aplicativo de otimização de negócio, como, por exemplo, teve um aplicativo que eu fiz parte, né, do time, que era construir um aplicativo que tinha um laboratório, né, de exames de sangue, que esse laboratório tem uma pancada de salas dentro do laboratório, e ele tinha as pessoas lá para poder estar manipulando esses exames, e ele precisava otimizar a escala de trabalho dessas pessoas para poder reduzir o custo com as pessoas e também manter a sala cheia o maior tempo possível, para estar sempre utilizando ao máximo os recursos de salas que eles tinham. Esse é um tipo de aplicativo também que eu já construí, integrações entre sistemas também. Por exemplo, provavelmente você já ouviu falar da Sodexo, né, que é um dos cartões de benefícios, né, de alimentação mais conhecidos aí no país. As empresas, todos os meses, as empresas enviam um arquivo de pedido para a Sodexo para poder gerar o saldo nos cartões, né, dos funcionários deles. Isso tudo ia pelo menos no arquivo XML gigante. O sistema estava cagado, estava caindo, por exemplo. E eu fui lá e desenvolvi uma otimização nesse sistema Java para poder aguentar processar aquela pancada de arquivos que chegava tudo de uma vez, dias antes ali, de ter que liberar esse benefício para as pessoas. Então, assim, uma vez ali por mês, nos dias que estão chegando ali perto do fim do mês, todos os RH subiam esses arquivos, aí o sistema não estava aguentando fazer. Então, a gente teve que desenvolver um componente otimizado para aguentar processar essas informações, receber os pedidos que chegavam no arquivo de texto, transformar eles lá, fazer diversas validações e aí gerar, então, o saldo no cartão dessas pessoas, né, desses funcionários. Isso é um tipo de aplicativo também que eu já fiz em Java. E aplicativo mobile, por exemplo, eu participei já do projeto do Banco Original, o próprio aplicativo mobile que eu utilizo hoje na minha empresa para poder estar ensinando os meus alunos que fazem parte do meu curso de Java. Eu tenho um aplicativo chamado Estude de Onde Quiser, que é mobile, você acessa ele hoje. Ele, na verdade, ele é um aplicativo híbrido, eu não liberei a instalação dele ainda, mas você consegue estudar tanto pelo celular, como se fosse um aplicativo mesmo, e também pelo computador. É um outro tipo de aplicativo que eu já fiz. Aplicativo, por exemplo, de automação de pedidos para restaurantes, envolvendo tanto a parte mobile, como também web e desktop, sabe? Enviando dados, por exemplo, para uma impressora fiscal, para imprimir cupom fiscal. Então, assim,
tem uma pancada de coisas que dá para você fazer com Java. E é por isso que os desenvolvedores Java são tão desejados pelo mercado, porque eles podem fazer de tudo. E eu sei que, assim, tem gente que talvez nesse momento esteja falando assim, cara, mas Java é muito difícil, aprender Java demora muito, eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Essas são 3 coisas que provavelmente você pode estar pensando. E o que eu tenho a te dizer é o seguinte, cara, não é que Java é difícil, não. O que eu vejo que é o maior problema é que, assim, como Java dá muita possibilidade, as pessoas se perdem e não sabem por onde começar. E aí, por não saber por onde começar e dar os próximos passos, seguindo uma linha lógica mesmo, uma linha de raciocínio inteligente para construir sua carreira, as pessoas se perdem e acabam desistindo. Então, eu vou, inclusive, dar umas sacadas aqui para você poder lidar com isso, tá? Eu também tive esse tipo de dificuldade no começo, porque, cara, Java dava para fazer tanta coisa e eu não sabia o que eu tinha que estudar. Eu tive que aprender na raça e estudei um monte de coisa. Hoje eu sei qual é o caminho certo a se seguir para se aprender sem ficar dando cabeçada, sem ficar, sabe, dispersando o seu conhecimento. E antes eu não sabia disso, hoje eu já sei. Por quê? Porque eu já trilhei a minha carreira de desenvolvedor Java. Então, assim, eu vou falar um pouquinho agora sobre o jeito errado que a galera acaba tomando, né, de decisão para poder lidar com essa parada da... a pessoa tem tanta possibilidade, por exemplo, de fazer web, de fazer mobile, de fazer desktop, e aí a pessoa não sabe por onde começar e fica paralisada e não faz nada. Acaba ficando travada e acaba muitas vezes até desistindo de aprender Java por conta de tanta possibilidade que o Java possibilita. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o jeito certo de você lidar com isso primeiro, cara, você tem que escolher uma das vertentes para você entrar. Basicamente, as 2 vertentes hoje que a gente tem de programação Java no mundo são web e mobile. Essas são as 2 que estão bombando. Ainda existe aplicativos desktop? Sim, mas tem muito menos pessoas desenvolvendo isso. Tá tudo em cima de web, mobile e também na parte de serviços. Mas assim, se você pegar web ou mobile, cara, vai dar bom, porque são as 2 áreas que estão bombando, tem muita vaga e tá faltando gente. Então você vai ter que decidir, cara, eu quero partir para web, quero partir para mobile. Decide entre essas 2. Só que, o que acontece? Você vai falar, putz, legal, eu vou decidir entre essas 2 coisas, mas por onde que eu vou começar? O primeiro passo que você tem que dar é aprender o Java SE primeiro. Você tem que aprender JDK, aprender a usar o Java SE. Aí depois que você aprender o Java SE, aí você vai partir, por exemplo, para a parte web ou para a parte de construção de aplicativos mobile. Sendo que, de acordo com cada uma dessas 2 vertentes que você escolher, vão ter algumas ferramentas que você vai ter que estudar. Só que todas elas, sem exceção, vão utilizar o Java SE como base. Então, você tem que primeiro aprender o Java SE e depois partir para as outras coisas, para as outras tecnologias, como, por exemplo, depois você vai poder aprender HTML, CSS, que isso, inclusive, você pode utilizar para desenvolver mobile, que tem muito framework que desenvolve mobile, que utiliza como base o HTML5 e o CSS. Então, essas, por exemplo, são possibilidades de ferramentas que você pode aprender para poder se tornar um desenvolvedor bom, como também o JavaScript. Aí tem muita gente que até tem essa dúvida de, pô, cara, mas JavaScript é Java? Não é. JavaScript não é Java. Mas, quando a gente, por exemplo, vai desenvolver um software web utilizando Java, a parte Java vai fazer a parte do servidor e o JavaScript, ele vai estar na parte da tela, fazer a telinha, né, o que aparece ali, fazer as manipulações principalmente de eventos, sabe? Quando você clica num botão, o JavaScript vai tratar aquela informação do botão e vai invocar um serviço Java. Ok? É assim que a parada funciona.
Então, o HTML, ele é a apresentação da tela junto com o CSS, e o JavaScript é o que manipula, por exemplo, que reconstrói a tela de acordo com um clique, de acordo com o botão que você clicou, de acordo com uma ordenação que você escolheu. E aí ele pode ir lá invocar um serviço Java para trazer informações do servidor, e também ele pode estar jogando informações para o servidor para poder manter, né, os dados salvos lá no servidor. Então, esse é o tipo de aplicação que você pode construir com Java. Então, assim, coisas que você vai aprender hoje, que você deveria aprender para se tornar um desenvolvedor Java bom, é no mínimo Java SE, saber construir serviços Java, e da parte web, HTML, CSS e JavaScript. Com essas coisas, você consegue já construir um aplicativo web, por exemplo. Aí você fala, pô, Castilho, mas tem alguns frameworks. Sim, tem alguns frameworks que você pode utilizar para acelerar o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, tem o React, que é um framework que a galera está usando bastante. Você tem o Angular, que também o pessoal está usando muito hoje no mercado para poder desenvolver aplicativos web, que nada mais é do que um pacote que já está pré-pronto, já tem um monte de coisas pré-prontas, por exemplo, para você construir a tela do sistema, a navegação e a interação com o usuário, só que por trás dele o que tem? É HTML e JavaScript. Ok? E que esse HTML e JavaScript que você vai desenvolver, por exemplo, se você usar o Angular, você vai estar invocando serviços Java para poder salvar dados no banco de dados, para poder aplicar uma lógica, por exemplo, de decisão. Pô, se tal dado chegou, o que eu vou fazer com isso? Eu vou salvar, não vou salvar, eu vou recusar, entendeu? A parte de serviços que ela é construída em Java, ela basicamente está ali para possibilitar que você acesse a camada de negócios, que é onde você tem regras de negócio, como, por exemplo, pô, o que eu vou fazer? Por exemplo, imagine o seguinte, vamos supor que você está criando um sistema de rota. A sua tela lá você tem o endereço de origem e o endereço de destino. E aí você chama um serviço Java passando o endereço de origem e destino e fala assim, cara, calcula aí para mim a rota, por exemplo, para eu sair de São Paulo e para o Rio de Janeiro. Esse serviço vai lá, ele pode, inclusive, acessar, por exemplo, um serviço gratuito do Google Maps, passando esses 2 pontos e retornar os dados dessa rota, e aí a sua telinha vai fazer o quê? Vai simplesmente desenhar essa rota na tela e apresentar os dados. Então, isso aí é o tipo de aplicação clássica onde você utiliza o Java. Ok? O Arthur comentou aqui, cara, me candidatei para uma vaga de Java Júnior e o recrutador mandou um teste para um projetinho em JSF. E eu nunca mexi com JSF, eu tinha 5 dias para enviar o projeto, eu acabei desistindo da vaga. Cara, tá ok. A única coisa é o seguinte, uma dica, quando você for procurar uma vaga, você já vai procurando uma vaga em cima do que você tem de conhecimento. Se você, por exemplo, está aplicando para uma vaga que já está descrita que vai trabalhar com JSF, é bom você já pesquisar a respeito e se preparar para isso. Hoje em dia é comum as empresas enviarem alguns testezinhos, assim, para você construir um mock, um aplicativozinho rápido, simples, em cima das tecnologias que vão ser utilizadas lá. Isso aí não é muito difícil não, cara, acontecer. Pode acontecer. Aí o Arthur disse, o projeto era um CRUD, mas tinha que estar testado em deploy e pelo curto tempo eu desisti. Cara, faz parte, mas não desiste de entrar no mundo Java. Não por isso, porque tem um monte de oportunidade aí. Eu acho que assim, a grande sacada é você olhar dentro do conhecimento que você já tem, procurar vagas que estejam relacionadas ao que você já sabe. E se de repente você vira para mim e fala, puxa, Castilho, mas eu não sei nada ainda, por exemplo, de web. Cara, começa, por exemplo, a estudar Angular, que é um negócio que a galera tá usando pesadaço. Ou React, que também é um outro framework que o pessoal tá usando muito, muito, muito. JSF, cara,
Eu, para ser sincero, se eu tivesse começando a minha carreira hoje e eu fosse entrar numa empresa, eu não gostaria de entrar em uma empresa para desenvolver com JSF. Por quê? Porque JSF já é uma tecnologia bem antiga, ninguém quase usa, e você só vai estar lidando com um sistema legado, cara. Então, assim, JSF, cara, é uma bosta, essa é a grande verdade. É bem ruim. Ele foi legal ali no começo, tal, ele era melhor do que o JSP, né, lá atrás, quando ele surgiu. Entretanto, é uma parada que já caiu em desuso, né? As empresas hoje que lidam com softwares web, elas já preferem desenvolver usando React ou então usando Angular. Por quê? Porque já são aplicações que dão menos bug. JSF é cheio de bug, dá uma puta dor de cabeça para desenvolver uma usabilidade legal. E Angular não, Angular já é melhor, já trata muito bem os possíveis problemas de interface com o usuário. React também já é muito maduro com relação a isso, e fica muito mais fácil você desenvolver um aplicativo web com uma usabilidade bacana, facilzinho de usar, com uma carinha bonitinha já, e JSF não, já te dá mais trabalho para você fazer, por exemplo, um software bonito e com uma usabilidade legal, e principalmente que funciona em diversos browsers, cara. JSF, eu lembro, cara, era um parto, porque para você desenvolver um software em JSF e fazer ele funcionar tanto no Chrome quanto no Internet Explorer, bicho, é um parto. E esses frameworks novos hoje para a parte de tela, como por exemplo o Angular, React, eles já estão mais preparados para você conseguir acessar o sistema e ele funcionar para qualquer browser, seja para um Safari, seja para o Mozilla, seja para o próprio Internet Explorer, que é, assim, o browser que todo desenvolvedor odeia. Por quê? Porque é onde os bugs acontecem. É o browser que menos funciona direito, cara. Todos os outros tendem a ser muito estáveis. Mas, assim, tá aí, né, uma dica legal para vocês. Quer ter empregabilidade legal? Eu não partiria para JSF, não. Tá? Não mesmo. Eu partiria já para Angular e React e procuraria empresas que trabalham com isso, porque tem a rodo. Então, Arthur, cara, o fato de você ter decidido desistir da vaga JSF não é tão ruim assim, não, cara. Você pode ter sido salvo de uma enrascada aí. Se você entrar, por exemplo, hoje no mercado e trabalhar com uma dessas duas tecnologias que eu te falei, por exemplo, seja com Angular ou com React, né, você pegar uma vaga Java que use Angular e React como frameworks no projeto, você vai ter um perfil muito mais desejado do que você se tornar um desenvolvedor, por exemplo, que trabalhe com JSF. Por quê? Porque JSF está caindo em desuso, enquanto que Angular, React estão em ascendência. Ok? Então, fica a dica aí para quem está querendo entrar no mercado. Então, assim, galera, só fazendo um overview de tudo que a gente viu aqui hoje, eu falei aqui para vocês algumas diversas possibilidades de software que dá para fazer usando Java. Eu deixei muito claro para vocês que o desenvolvedor Java, ele não atua só programando com Java, ele aprende outras coisas, como, por exemplo, HTML, CSS, ele vai saber ali também consultar banco de dados, lidar ali com banco de dados, não quer dizer que o cara tem que ser ninja com banco de dados, não. Também não tem que ser ninja em HTML, CSS e JavaScript, mas são ferramentas que o desenvolvedor Java também vai aprender e que vão tornar ali a carreira dele muito mais sólida e vai dando possibilidades de uso de aplicação Java diferente para você. Que assim, cara, se você pegar web, mobile, REST, né, desenvolvimento de serviços, cara, são 3 mercados excelentes para se entrar hoje no mundo Java e que, assim, bomba, 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 bomba mesmo. Ok? Então é isso, galerinha. Eu queria dar uma passada, assim, sobre isso, porque a galera
de verdade, tem muitas dúvidas a respeito do que dá para fazer com Java, o que não dá, o que não é Java. E, enfim, o desenvolvedor Java, como eu já deixei claro aqui nessa live, ele é tão desejável por quê? Porque ele navega com todas as tecnologias. Só que quando ele sabe Java, qualquer outra tecnologia que ele precise trabalhar se torna simplesmente uma ferramentinha a mais para ele ali, que ele coloca no leque de coisas que ele sabe atuar. Enquanto que os caras que sabem só essas outras ferramentinhas, eles vivem uma carreirinha ali muito engessada, sabe? Limitada. E o cara Java não, porque a base do mundo de serviços hoje, a base das plataformas de softwares parrudos que aguenta muito usuário, são feitas em Java. Então, assim, tem muita empresa que usa Java no back-end, que o back-end é o quê? É a parte que estão as regras de negócios, que estão os serviços que vão lá, que vão salvar dados no banco, que vão tirar os dados do banco, que vão conversar com outros serviços também de outras plataformas, entende? A maioria dessas coisas são feitas em Java. Então, por isso que, sim, vale a pena você aprender Java, vale a pena você também navegar e aprender essas outras ferramentas aí que são importantes e que tornam, né, o desenvolvedor Java muito desejável. Fora os diversos frameworks que tem também, como, por exemplo, o Spring tem framework para autenticação, tem framework para sessões, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de frameworks que você pode aprender sendo um dev Java. E eu posso, inclusive, talvez aí fazer uma live falando sobre os frameworks mais desejáveis e mais desejados pelo mercado de trabalho aí com relação aos desenvolvedores Java. Acho uma live legal, né?